Então vamos fazer a segunda parte da aula sobre produto escalar. Quando a gente parte então agora, deixa eu arrumar aqui certinho, nós vamos falar então sobre componentes de um vetor. O que é componente de um vetor? Se vocês pegarem aqui, eu tenho aqui, vamos colocar aqui, eu tenho um vetor. Vamos ver, seja o vetor A e o vetor B, vetores de R2 ou R3. Com o vetor B não sendo nulo. O componente de A segundo B é a projeção de A em relação a B. Vamos colocar aqui. Aqui eu tenho um vetor B, que pode ser dado dessa forma aqui, ou ele pode ser dado dessa forma aqui. E eu tenho um vetor A, que ele pode estar formando um ângulo menor que 180 graus com esse vetor B, ou ele pode estar formando um ângulo maior que 90 graus com esse vetor B. Então, menor que 90 graus com o vetor B ou maior que 90 graus com esse vetor B. Então, o que é a componente? A componente é a medida. A componente nada mais vai ser do que essa medida PS, tá? Então, deixa eu colocar aqui. É essa medida aqui que vai ser a minha componente. Ó, exatamente esse comprimento aqui. E nesse caso vai ser esse aqui. Mas vocês viram? De qualquer forma, é a medida PS. Aqui que vai ser a minha componente. Bom, e aí a gente tem algumas situações, né? Por exemplo, se eu tenho o ângulo aqui. Então, vocês viram, na verdade, o que é a componente? A ideia da sombra, né? Que se a gente fosse colocar uma luz aqui em cima, exatamente aqui, ó, seria uma sombra. Por isso que a gente diz que é a componente. Então, se eu tiver um ângulo de menor que 90 graus, eu posso olhar aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a hipotenusa e eu quero o cateto adjacente, que é a minha componente. Ou seja, é um valor, tá? Então, se eu quero, cateto adjacente hipotenusa é o cosseno de θ. Então, quem que vai ser o cosseno de θ? Vai ser PS, que é a minha componente, pelo módulo de A, que é o comprimento, a intensidade do vetor. Ou seja, vai ficar PS igual ao módulo de A cosseno de θ, que ele vai ser maior, como o ângulo aqui está entre 0 e 90, entre 0 e 90 o cosseno é positivo. Então, quer dizer que esse resultado aqui ele é positivo. E, mas vocês viram que aqui eu tenho o comprimento desse vetor. E se a gente for pegar aqui desse lado, ó, eu tenho a mesma coisa com a θ adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno, a única coisa, quem que vai ser esse ângulo aqui? Eu estou olhando esse agora. Então, esse é 180 menos esse ângulo aqui. Então, o cosseno desse ângulo aqui vai ser cateto adjacente, que é PS, pela hipotenusa. No entanto, nesse lado, o cosseno entre 90 e 180 graus, ele é um valor negativo. O que transforma, então, a esse resultado aqui todo a ficar negativo. Tá? Então, aqui, ó, de 0 a 90, o cosseno é positivo, de 90 a 180 negativo, de 80 a 180 a 270 negativo, 270 a 360 positivo. Então, o que nós temos nessa explicação aqui? Nós temos o seguinte, que se eu quero calcular PS, que é a projeção, é denotar... Não, PS não é...
componente. PS é denotado como componente de A sobre B, ou seja, é o comprimento. Então aqui, gente, a gente só tem que colocar o seguinte, vamos pensar um pouco. Na verdade, isso aqui vai representar o comprimento. Então, quem que é componente? É o comprimento dessa sombra. É essa medida aqui, ó. É como se eu calculasse esse resultado e calculasse esse resultado. É exatamente o PS, exatamente o PS. Tá? Então, é um número, é uma constante. É o comprimento daquele valor. No entanto, para a gente poder trabalhar de um jeito mais simples, vamos ver como é que a gente poderia calcular, usando só vetores, sem se preocupar com o ângulo. Porque imagina assim, vamos falar que eu tenho dois vetores e eu não dei o ângulo entre esses vetores. Uma possibilidade é você calcular o ângulo entre os vetores primeiro, para você ter quem é esse θ, e depois fazer isso aqui. Ou a gente pode fazer de um jeito um pouco mais simples. Porque quem que é o PS? Que é o componente? Ó, é o módulo cosseno de θ. Então o componente vai ser o módulo de A cosseno de θ, que nada mais é do que quem que é o cosseno de θ? Quem que é o cosseno de θ? Ó, a gente acabou de ver lá em cima. Cosseno de θ é quem? Ó, gente, só isso aqui, tá? Quem que é esse cosseno? É o módulo de A, ou seja, é o produto escalar entre os vetores dividido pelo produto dos seus módulos. Vai ser escalar entre A e B, módulo dividido pelo módulo de A, vezes módulo de B. Então, quem que vai ser minha componente? Porque eu não quero calcular o ângulo, eu quero achar aquele comprimento sem precisar calcular o ângulo do vetor. Ó, vai ser isso aqui. O que que eu posso fazer? A gente pode simplificar esse com esse. Então acaba sobrando quem? Minha componente vai ser o escalar entre A e B pelo módulo de B. Fazendo isso, eu não preciso calcular. Então quem que vai ser aquele comprimento do vetor? Vai ser exatamente o módulo de A vezes B, módulo de B. Vocês vão ver que vai ser sempre dividido por onde está fazendo a sombra, tá? Então, vamos colocar aqui. Aqui eu teria esse vetor. Vamos colocar aqui esse vetor. Coloca aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Vetor A pelo B. Setas aqui. Independente, agora o interessante é isso, que independente de qual você... Se ele é o ângulo maior que 90 graus, menor que 90 graus, para a gente já não faz mais diferença. Porque assim, a gente teria que traçar aqui, ó, quem que vai ficar o ângulo perpendicular. E sempre tem que dar aquela ideia de perpendicularidade, para dar aquela ideia de sombra. Então, se eu for falar que isso aqui é a minha projeção, ó, deixa eu colocar um pontilhadinho. E além disso, ainda vou colocar o 90 graus aqui para indicar que tem 90 graus, tá? Então, quem que vai ser a minha sombra? A minha sombra vai ser exatamente o comprimento. Quem que vai ser minha componente? É exatamente esse comprimento aqui. Essa é a minha sombra, essa é a minha componente. Essa daqui é exatamente essa componente A sobre B, ou seja, é a sombra, é o comprimento que a sombra desse vetor A faz sobre o vetor V. Isso é a componente. Vamos colocar aqui outro exemplo. Determine a componente do vetor U sobre o vetor V, onde U é igual a isso e vetor V é igual a isso. Não preciso nem desenhar de forma tão correta assim esses vetores. Vamos colocar aqui o vetor. E vou colocar o outro vetor aqui. Vamos colocar assim.
vamos só deitar ele um pouquinho aqui para ficar mais esteticamente melhor para a gente falar. Eu quero saber qual é, vou falar que esse aqui é o vetor U, vetor V. O vetor V. Aí eu quero então qual é a sombra, comprimento da sombra do vetor U em relação ao vetor V. Isso que é a minha componente. Então, no caso, eu teria que primeiro traçar, ó, vamos ver aqui, porque eu tenho que ter um ângulo de 90 graus, né? Ó, deixar fininho lá atrás. Ó, eu tenho isso daqui. Mas essa minha projeção, ela tem que ser feita de forma perpendicular, ó. Aqui tem que ser 90 graus. Ó, deixa eu até colocar aqui o perpendicular. Então, qual que é o que que eu quero? Eu quero exatamente essa medida aqui. Quanto vale essa medida aqui? Vocês viram? Muitas vezes a projeção ela é maior que o próprio vetor que está dando a base dela, que é esse caso, tá? Supondo que o meu desenho represente esses vetores, tá? Mas aqui eu fiz só uma representação que assim, ele pode ser menor, pode ser maior, mas de qualquer forma nada muda. Eu não tenho ângulo e a nossa fórmula ela deixa de calcular tudo. A primeira coisa, eu vou ter que calcular o vetor, ó, componente vai ser quem? O escalar entre o módulo da base, que é o vetor V. Então, produto escalar aqui, elemento a elemento. Só preciso calcular o módulo de V, é isso. Então, o comprimento desse vetor aqui, ou seja, quem que é a componente de U? Volto a falar. É o comprimento da sombra que um vetor exerce sobre o outro. Nesse caso, é o comprimento da sombra do vetor U em relação ao vetor V. Então, seria essa medida aqui, ó. Então, isso aqui é a componente. Aí, continuando o nosso estudo, acho que é a continuação desse mesmo problema. Qual é o vetor projeção de U em relação a V? Agora eu quero o vetor projeção. Então, no caso aqui, deixa eu até tirar isso aqui, que isso aqui não é projeção. Qual é o vetor projeção? Ou seja, eu quero saber agora quem é esse vetor aqui. Bom, não vou conseguir pegar tudo, mas pega a maioria. Ó, no nosso caso, ele quer saber quem é, ó, supondo que esse desenho ainda era o verdadeiro, tá? Eu quero saber quem é esse vetor aqui. Agora sim eu quero pensar, antes eu estava falando dele como comprimento. Agora eu quero falar dele como vetor. Deixa eu colocar aqui o vetor V que a gente tinha. No caso, a gente tem que o comprimento dele, desse segmento, ou seja, o módulo desse vetor aqui,
O módulo desse vetor aqui, que é a componente, é menos 3 raiz de 21 sobre raiz de 21. No entanto, eu quero calcular não somente isso, eu quero calcular quanto que mede esse vetor, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, quando a gente fala de projeção, um vetor, projeção ele tem a mesma direção desse vetor v e mesmo sentido. Ele só não tem o mesmo comprimento. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho um vetor v e eu tenho quanto mede esse vetor aqui, que é menos 3 sobre a raiz de 21, então tá simples. Porque basta a gente fazer o quê? Basta você pegar um vetor unitário, que tem a mesma direção e sentido de v, e esticar ele, como a gente já fez antes. Tá? Então, independente dos casos. Então, se eu for pegar aqui, ó, o vetor unitário de v, então primeiro que eu vou calcular o vetor unitário, que é o vetor pelo módulo dele. Aí eu tenho um vetor de comprimento 1. É como se eu tivesse pego esse vetor aqui e ter transformado ele a comprimento 1. Peguei ele e encolhi. Encolhi para comprimento 1. Esse é o vetor unitário. E agora o que eu faço? Eu estico de acordo com o comprimento que eu quero. Eu quero que tenha o comprimento menos 3 raiz de 21. Então, a gente pode colocar que a projeção vai ser o vetor, o componente, que é o comprimento, vezes o vetor unitário dele. Vai ficar menos 3 raiz de 21 vezes o vetor unitário. Ficando isso aqui. Então é isso, gente. Se quiser melhorar um pouco por fórmula, a projeção vai ser quem? É a componente do vetor vezes o vetor unitário. Eu acho que é melhor deixar assim. Essa eu acho que é a melhor forma. Tá? Mas quem gosta de fórmula, então basta a gente pegar o componente que é isso vezes isso, colocando tudo dentro de uma fórmula só. Mas eu acho que não há essa necessidade, sabendo que a primeira multiplicação é o produto escalar. Então é isso, gente. Essa é a parte, então, que se fala sobre o componente de um vetor. Então não esqueça, um componente de um vetor é o comprimento da soma que um vetor faz sobre o outro. A projeção é o vetor que representa aquela projeção. Um abraço a todos.